feira, onde teremos a oportunidade de passarmos juntos aqui. E mais uma vez, a vocês que nos visitam, sejam todos muito bem-vindos. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando ao seu coração. Amém? Bom, o mês de dezembro, um mês onde nós, todos os domingos, trabalhamos uma mensagem relacionada ao Natal. Porque no mês de dezembro nós comemoramos o nascimento de Jesus. E a cada domingo, começando pelo primeiro domingo do mês, o pastor Leelcio trouxe aqui uma palavra ministrada com direcionamento para o Natal, sobre a essência de Cristo, sobre a vinda de Cristo aqui. Depois, o querido pastor Miguel. E no domingo passado tivemos uma cantata linda, um culto cantado extraordinário aqui na nossa igreja, onde também tivemos a oportunidade. E hoje, o último domingo do mês, também vamos encerrar falando sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus. E enquanto eu preparava a palavra para essa noite, eu comecei a refletir. Bom, e se não tivesse Natal? O que mais nós não teríamos? Vocês já pararam para poder pensar sobre isso alguma vez? Se nós não tivéssemos o Natal, nós certamente não teríamos o Ano Novo. Porque se hoje nós contamos o ano até 2025, é porque em algum momento teve o ano zero, que foi o nascimento de Jesus. Antes de Jesus, nós temos a data de antes de Cristo. Ou seja, porque se começou a contar com o nascimento de Cristo também. Então essa virada de ano, o ano novo que nós celebramos também não teríamos. O formato na qual nós celebramos a Páscoa, hoje, tendo a verdadeira essência da Páscoa, seria completamente diferente também. Diferente disso que nós vivemos hoje em dia. E quando eu olho para o sentido do Natal, eu vejo que Deus, Ele de fato divide a humanidade em antes dele e depois dele. E não só a história da humanidade, mas Cristo também divide a nossa vida em antes de Cristo e depois de Cristo. Esse é o tema da mensagem de hoje. Quem é você antes de Cristo e quem é você depois de Cristo? Na história da igreja, na história do mundo, nós podemos, obviamente, enxergar através da data, antes de Cristo e depois de Cristo. Mas e na sua vida? Como que nós podemos enxergar a sua vida antes de Cristo e depois de Cristo? Então, na mensagem de hoje, nós iremos refletir sobre o impacto de Cristo na nossa vida, na nossa sociedade e no nosso meio. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas narrando com detalhes o nascimento de Jesus, como ministrado no domingo passado. E quando nós trazemos para a aplicação da nossa vida nos dias de hoje, eu começo a dizer, por que nós temos o hábito de ler as genealogias ali na Bíblia? Interessante. A maioria de nós não gostamos de ler a genealogia. Mas a Bíblia contém a genealogia. E para que serve a genealogia? É porque a história do Deus na qual nós servimos, Jesus Cristo, ela não começa com era uma vez. Ela começa com os fatos sendo narrados. Que um gerou o outro, que gerou o outro. São 14 gerações até uma parte, depois mais 14 gerações. E depois até Jesus, mais 14 gerações. Dando então confiabilidade no Deus na qual nós servimos. Além disso, nós vemos os detalhes do cumprimento do Antigo Testamento. Textos escritos há 700, 800 anos antes de Cristo, se concretiza então no seu nascimento. A Bíblia, palavra de Deus, narra e conta a história de um Deus que, como Filipenses nos narra no capítulo Deus, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes, esvaziou de si mesmo, e em forma de homem, se tornou como nós. Lembra que nós fomos criados à imagem e semelhança. Então o Criador, em algum momento, se revela para que nós pudéssemos ter uma referência a quem seguir. Então esse Deus se revela a nós com o coração e nos dá então um entendimento de como seguir. E eu tenho a plena convicção de que a partir dessa noite nós sairemos daqui tendo a certeza de quem nós somos antes de Cristo e depois de Cristo. E nesse momento eu vou orar para que o Espírito Santo de Deus trabalhe e fale ao seu coração
e que você tenha a convicção de que Deus, Ele de fato transformou a sua vida. Que as suas atitudes venham condizer. E não é o pastor que vai dizer quais são as atitudes que você precisa ter. Basta ler as Escrituras que terá esse entendimento. Então, nesse momento, feche os seus olhos e não permita que nada venha tirar a sua atenção. Peça que Deus fale profundamente ao seu coração, para que a sua vida seja impactada e transformada pelo Senhor. Querido Deus, obrigado por esses louvores que nós entoamos a Ti aqui. Obrigado, Jesus, por esse tempo precioso na Tua presença. Pai, nós declaramos que nós nos rendemos totalmente ao Senhor. Nós declaramos aqui, Pai, que o Senhor é o nosso Deus. E assim, Pai, nós confirmamos, pedindo para que o Espírito Santo do Senhor esteja conosco aqui. Trabalhe nos corações, a começar pelo meu, para que possa sair daqui, ó Deus, mais parecido contigo, que possamos ser cópias de Jesus, que possamos ser, ó Deus, semelhantes ao Senhor, no nome santo de Jesus, Pai. Eu te oro agradecido por tudo, em nome de Jesus, amém. Bom, a Bíblia narra a vida de Cristo desde o início. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, ela aponta a todo momento para a vinda de Cristo. Quando nós olhamos o Novo Testamento, ela está narrando os fatos sobre a vida de Jesus. Bom, dito isso, eu preciso dizer para vocês que a Bíblia é o livro mais lido de todo o mundo. Nós cristãos temos a Bíblia como um livro espiritual. Mas os historiadores têm a Bíblia como um livro histórico, que eles confirmam ali os fatos do que aconteceu no passado. Há poucos anos atrás foi encontrado no Mar Morto alguns escritos, incluindo os escritos de Isaías, que são 100% fiéis ao que nós temos nas Escrituras hoje. Coisas escritas há mais de 2000 anos atrás. Então a Bíblia é utilizada também como um instrumento histórico. E a ciência utiliza a Bíblia com o estudo científico, colocado em prática. E quando eu olho para as Escrituras, a Bíblia mesmo nos diz que ela é inerrante. A Bíblia por si só não contém erro. A Bíblia por si só, ela não contém falha alguma. Desde o primeiro verso até o último, nós temos 66 mil conexões dos textos bíblicos. São 66 mil conexões de um versículo do Antigo Testamento para o Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia se complementa. A Bíblia por si só se responde. A Bíblia por si só é a verdade que liberta. E o Cristo, o Deus na qual nós servimos, decidiu se revelar através das Escrituras. Então é por isso que nós viemos para a igreja, por isso que nós cultuamos, para aprender sobre a Bíblia. A Bíblia não é um livro fácil de ser lido. E é por isso que a igreja tem um pastor que estudou muitos anos para aprender os detalhes e tirar as dúvidas dos irmãos. Para pegar o texto bíblico e explicar e pregar aquilo que ela de fato está dizendo. Não o que nós achamos. A Bíblia foi escrita num período de 1500 anos, por mais de 40 homens inspirados por Deus. Homens esses que foram iluminados, inspirados e que receberam ali a revelação do próprio Deus para escrever esse texto sagrado. Esse livro é o livro mais lido, é o livro mais perseguido de todo o mundo. Ainda hoje há países que não aceitam a Bíblia dentro do seu território. E nós temos o privilégio de ter na palma da mão. Seja fisicamente em papel, ou seja eletronicamente no celular. No celular nós temos mais de 20, 30, 40, 50, centenas de versões. E eu conheci uma pessoa que tinha uma dificuldade muito grande na leitura da Bíblia porque ela não sabia ler. E uma vez eu conversando com ela, ela muito vergonhosa, disse que não sabia ler, mas que gostaria de conhecer a Bíblia. E nesse dia eu apresentei para ela um aplicativo que tem a Bíblia em áudio. Na segunda vez que eu encontrei com essa pessoa, ela estava encantada. Como pode, pastor, ter tantas coisas dentro da Bíblia dessa maneira e eu não sabia que tinha? Eu coloco para ouvir e incansavelmente eu leio todos os dias. Esse livro que muitas das vezes nós abrimos no Salmo 91, deixamos na prateleira da nossa casa e achamos que de alguma forma vai nos abençoar. Mas abençoado de fato somos quando nós abrimos elas e nos deleitamos do que aqui está escrito. A maior bênção que a Bíblia pode te dar é o privilégio de você ter acesso e poder ler as Escrituras.
Os bereanos, lá no início da igreja primitiva, quando alguém chegava para poder pregar a palavra, eles, espera um pouquinho, deixa eu confirmar para ver se de fato isso está escrito aqui. E é o que eu sempre peço para cada um dos irmãos, sempre mantenha a sua Bíblia aberta ou ligada. Porque a Bíblia é inerrante, o pastor não, o pastor pode errar. O pregador pode errar, é falho, a Bíblia não. E por que eu estou trazendo tantos fatos sobre a Bíblia no dia 28 de dezembro, o último domingo do ano, que nós estamos aqui depois de 52 semanas ao longo do ano, vindo aqui regularmente cultuar, orar, dedicar um tempo de oração. E por que hoje, no último dia, eu estou dando tanta ênfase sobre a Bíblia? Porque é ela que narra sobre a vida do nosso Deus. Porque é ela que fala os fatos sobre a vinda de Cristo nessa terra. Antes dele nascer, o seu nascimento, a sua genealogia, a maneira na qual ele morreu, a maneira na qual ele ressuscitou e o propósito de Deus para nós dentro desse livro. É encantador. Porque quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós lemos, mais nós enxergamos que precisamos melhorar. E mais enxergamos que existe um Deus amoroso que cuida e zela por cada um de nós. Porque ao ler a Bíblia nós aprendemos que nós somos criaturas de Deus. Mas quando aceitamos Cristo como o Salvador da nossa vida, mas também como o Senhor, nos tornamos filhos. Como bem dito pelo pastor Lielso no momento do louvor, filhos por adoção. A Bíblia nos apresenta isso de maneira clara, mas às vezes também deixa algum certo tipo de dúvida. E aí então que nos estimula o desejo de continuar lendo para que essas dúvidas sejam dissipadas, para que essas dúvidas não venham pairar mais na nossa mente. Porque a Bíblia responde à própria Bíblia. O primeiro ponto da noite de hoje que eu quero destacar para os irmãos é que a Bíblia fala de Jesus antes do seu nascimento. Isaías, no capítulo 9, a palavra de Deus diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O profeta Isaías, usado por Deus, permitiu que o Espírito falasse através dele, dizendo: um menino nasceu. Sim, um menino nasceu. Afirmando o nascimento de Cristo que iria acontecer 700 anos depois. O próprio Isaías, no capítulo 7, nos diz que eis que a virgem dará à luz a um filho. E ele se chamará Emanuel. Não tem um nome mais lindo do que esse para o Deus na qual nós servimos? Emanuel significa Deus conosco. É um Deus presente no meio das suas alegrias, mas também presente no meio das suas aflições. É um Deus conosco em todo momento. Efésios, no capítulo 2, nos diz que esse Deus, ele é transcendente, transcende todas as coisas, está acima da criação, acima do tempo, acima de tudo. Mas ele também é imanente, ou seja, está dentro de mim, está dentro de você. Está dentro do seu coração. A Bíblia narra os fatos sobre Jesus antes dele nascer. E hoje eu quero narrar fatos que Jesus já conhecia você antes mesmo do seu nascimento. Então eu não sei se nesse momento está tudo conturbado, se existe confusões, dúvidas ou se está tudo bem. Mas esse momento já estava preparado por Deus na sua vida. Inclusive o encontro dessa noite. Inclusive o dia 28 de dezembro de 2025. Quem é mais velho um pouco assim como eu, lembra que muitos 1000 chegarão, 2000 não passarão. Nós já estamos em 2025. Porque quem tem o domínio e o controle sobre todas as coisas é o Deus na qual nós servimos. É Cristo Jesus. Esse Cristo que já foi profetizado no Antigo Testamento. Esse Cristo que desde o Gênesis 3, no capítulo 15, o proto-evangelho, já tem ali o direcionamento de qual era o propósito dele vir, que é nos dar vida. Esse Cristo te conhece antes de você nascer. E você pode tentar se esconder até de você mesmo, mas dele jamais. E assim como nós cantamos, eu me rendo aos teus pés, o que ele quer é que nós venhamos nos render a ele, sobremaneira em todas as coisas da nossa vida.
nos nossos problemas, mas também nas nossas alegrias, nas nossas dificuldades, mas também nas bênçãos na qual Ele concede a cada um de nós. A Bíblia fala da sua genealogia. Mateus, no capítulo 1, no verso 16. Se vocês forem ler o capítulo 1 do Evangelho de Mateus, começa dizendo: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. São 16 versículos detalhando a genealogia, que são num total de 42. E aí no verso 17 o texto diz assim: assim todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio babilônico, são 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, são 14 gerações. Porque a Bíblia narra detalhadamente. Nós não servimos um Deus que surgiu eventualmente. Não, nós temos um Deus dentro de nós que tem os fatos sobre o seu nascimento, sobre a sua vida e sobre a sua morte. Pode ser que você não saiba de qual genealogia você veio. Mas uma vez que você deixou de ser gentil e se tornou filho, você faz parte da genealogia de Cristo. Pode ser que você não conheça os seus antepassados. Pode ser que você não faz ideia quem te gerou. Mas antes mesmo de você ser gerado, Ele já te conhecia. Ele já tinha todos os dias da sua vida escrito. Ele já tinha cada passo, cada plano, cada projeto para você. Para te dizer, não se sinta inferior, porque você hoje faz parte da minha genealogia. Hoje você faz parte dessa mesma história, porque eu, Jesus Cristo, gerei você. É o que Cristo diz para você nessa noite. Toda autoridade, todo domínio está sobre suas mãos. E nas mãos do Senhor, Ele contou todos os seus dias. A Bíblia fala do seu nascimento. No domingo passado, o musical que nós tivemos aqui foi extraordinário. Um musical detalhando. Se você não esteve aqui no culto, por favor, acesse o nosso link no YouTube e assista. Vale muito a pena assistir. Foi uma grande bênção, porque a Bíblia narra com detalhes o nascimento de Jesus. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A Bíblia está narrando o nascimento de um homem que transformou toda a humanidade. A Bíblia narra os fatos sobre o nascimento de Jesus. O registro que nós temos hoje, conhecido como certidão de nascimento, narra os fatos sobre o seu nascimento. E a pergunta que o pastor faz para você nessa noite é: quais são os fatos que narram o nascimento de Jesus dentro de você? Gálatas 2:20 diz que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E uma vez que esse Cristo vive em mim, vive em você, quais são os frutos que evidenciam e que mostram isso? Que demarcam o nascimento de Jesus Cristo dentro da sua vida. E eu continuo caminhando, eu vejo que o quarto ponto que eu destaquei, que a Bíblia fala sobre a sua vida na terra. Se nós lermos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tem os detalhes, cada um de maneira singular, colocando um ponto de vista diferente do outro, destacando uma característica a mais, outro colocando uma outra característica. Atos dos Apóstolos começa também com a narrativa sobre Jesus, mas quando eu olho o Evangelho de João, no capítulo 1 ele dizendo que no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Tudo que foi feito por meio dele. Nada do que se fez poderia ter sido feito se não fosse por meio dele, Cristo Jesus.
conectando diretamente João capítulo 1 a Gênesis no capítulo 1, no verso 1, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas quando olhamos no português, a gente não consegue extrair todos os benefícios que o texto do versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis nos dá. Mas quando nós vamos para o original, para o hebraico, ele começa dizendo assim: Bereshit bara Elohim. Pastor, o que é isso? A terminação in, Elohim, é a pluralidade que nós temos hoje com o S na terminação do português. Em algumas palavras, poucas também do inglês. Mas no hebraico, então, nós temos um entendimento que no princípio criou deuses, porque Elohim é deuses. Então nós servimos vários deuses. Negativo. Nós servimos um único Deus que se revela em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Criador, aquele que deu a vida para que pudéssemos ter vida, Jesus o Filho, e o Espírito Santo, que consola e o que nos convence do pecado. E aí João, de maneira extraordinária, dando continuidade em tudo isso que ele ainda está narrando, ele diz assim, no capítulo 21, verso 25, João diz: há porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Por mais que nós já tenhamos o Antigo Testamento apontando para ele, o Novo Testamento narrando os Evangelhos e Atos, João complementa dizendo: o Evangelho de João foi o último a ser escrito, aproximadamente 90 anos depois do nascimento de Jesus, e aproximadamente 57 anos depois da sua morte. João foi exilado em uma ilha chamada Pátimos, e lá ele escreve tanto o Evangelho, quanto a primeira, a segunda e a terceira epístola que ele escreve, e também o Apocalipse. Então 67 anos depois da morte de Cristo, ele escreve assim: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, penso que nem o mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. E dia 28 de dezembro de 2025, eu pergunto para vocês: vocês já pararam para poder refletir quantas coisas Cristo já fez na sua vida? Eu sei que quando estamos sufocados pelos desafios, pelos problemas, às vezes é uma enfermidade, uma falta de trabalho, a saudade dos familiares do Brasil. Eu não sei ao certo o que é, mas cada um de nós carregamos algum tipo de aflição, porque nós estamos no mundo, e enquanto estivermos no mundo teremos aflições. Mas parem para poder refletir quantas bênçãos nós vivenciamos. E quem é um pouco mais antigo, como eu, vai lembrar de um hino que diz assim: conte as bênçãos, dize-as quantas são, recebida da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, e verás contente o quanto Deus já fez. Nos esquecemos de contar as bênçãos que o Senhor tem liberado sobre nós. Bênçãos exclusivas para nós, para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos irmãos em Cristo. Nós precisamos anotar. Então já vou antecipar um pouco do que eu vou dizer no culto da virada. Em 2026, comece a anotar as bênçãos que o Senhor tem feito na sua vida. Compre um diário, é journal, né? Compre dia 1. Senhor, hoje eu estou indo deitar. Uns às 8 da noite. Outros à meia-noite. Mas quando for, não deixe esses 5 minutos simplesmente para escrever só assim: Pai, hoje eu estou cansado, eu só cheguei. E obrigado por isso, porque eu cheguei. E comece a contar as bênçãos do que Deus já fez e ainda fará na sua vida. Porque fará, comece a profetizar, comece a declarar que as bênçãos do Senhor serão liberadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Nós precisamos declarar com a nossa boca que a nossa casa serve ao Senhor,
Se você precisa de um emprego, já começa a declarar que Cristo vai abrir uma porta de emprego. Se você precisa se casar, começa a declarar: Senhor Jesus, envia uma varoa abençoada ou um varão abençoado. Mas ora, tá, irmãos? Ora ao Senhor. Declare diante dEle. A Bíblia fala da sua vida terrena, mas nenhum dos livros eram capazes de conter todos os feitos. E eu tenho a plena convicção de que se você começar a anotar todos os dias, quando findar o ano, você terá mais de uma agenda preenchida das bênçãos. E quando vier a dificuldade, você vai olhar para as bênçãos e vai dizer assim: eu tenho Deus que me sustentou em todas essas bênçãos aqui. E nesse momento de dificuldade, vencerei mais uma vez. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Já estou terminando. A Bíblia fala da sua morte. E nós às vezes enxergamos a morte de Cristo como uma fraqueza dele. Não, nosso Deus, ele não é fraco. Já estava escrito do plano inicial. Quem se recorda muito bem do texto que eu citei brevemente, Gênesis 3,15? Que ele vai colocar inimizade entre ele e a mulher. Que a serpente vai vir, morder o seu calcanhar, mas ele irá pisar a cabeça da serpente. Entendam isso, prestem muita atenção no que eu vou dizer aqui agora. Isso é muito importante que eu vou dizer. O Deus que nós servimos, ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. O Deus que nós servimos, ele já está lá na quarta-feira, no culto da virada. Porque ele é atemporal, ele não está preso no cronos, no tempo que nós temos. Não! Ele sabe todas as coisas e ele já está lá, ele está também no passado. O Deus que nós servimos, ele não está preso dentro disso que nós chamamos de cronos, não. Ele já está lá no futuro, mas o diabo não. O diabo não é onisciente, ele não é onipresente, ele não sabe de todas as coisas. Então quando que a Bíblia diz que a serpente fere o calcanhar? O diabo, com todo o seu plano, depois que Jesus nasce, entende que no momento que Jesus estava crucificado, naquela cruz, que ele estava ali de braços abertos, o diabo achou que tinha vencido, porque ele não é onisciente, ele não sabia do que iria acontecer 3 dias depois. Para ele ali foi a vitória dele, ou seja, ele só feriu o calcanhar. Mas quando Jesus ressuscita, naquele momento é marcado a hora que ele pisa na cabeça da serpente, esmaga a cabeça dele, vencendo a morte e nos dando vida. Esse é o Cristo, esse é o Deus a qual nós servimos. Ele morreu para que você pudesse ter vida. E você precisa morrer para que Cristo viva em você. Cristo só será soberano sobre a sua vida quando você matar as suas vontades e os seus desejos e permanecer e permitir que ele permaneça no controle sobre todas as coisas. A Bíblia fala da sua ressurreição. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 55, diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Cristo venceu sobre todas as coisas, e em Cristo nós somos mais que vencedores. Romanos, no capítulo 8, vai dizer que quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Deus? Não é a aflição, não é a doença, não é a tristeza, não é a angústia. Nada nos separará do amor de Deus, nem a morte nos separará do amor de Deus. A morte mata o quê? O corpo físico. Cristo nos garante a vida eterna, vida abundante. E aí ele mesmo conclui dizendo, o apóstolo Paulo: nada nos separará do amor de Deus. Nada nos separará do amor de Deus, uma vez que estamos no centro da sua vontade. Uma vez que estamos no centro da vontade de Cristo, nada é capaz de separar-nos do amor de Deus. E em Cristo sim, enxergamos
que através da construção da Bíblia, da revelação da Bíblia, desde o início, através da revelação específica de Jesus vindo aqui, no nosso meio, nos dando vida, através de tudo isso, são fatos suficientes para que possamos olhar para 2025 e enxergar que Ele esteve no controle em todos os dias. E voltar aqui na quarta-feira, no dia 31, e consagrar o nosso 2026. Eu encorajo você a estar aqui conosco. Estaremos de joelhos, agradecendo pelo 25 e consagrando o 26. E por final eu quero só ler para os irmãos 5 lições que aprendemos diante de tudo isso que meditamos nessa noite. A primeira delas é que nós podemos viver uma vida digna do Senhor Jesus, como foi pregado pelo pastor Lielso no primeiro domingo. Você sabe por que nós podemos viver uma vida digna do Senhor Jesus? Porque na cruz do Calvário Ele nos tornou digno. Não pelas nossas próprias forças, Ele nos tornou digno diante dEle. Ele nos tornou justos diante dEle, porque Ele nos justificou. Aprendemos também que Deus continua agindo na história, como pregado pelo querido irmão Miguel. E você sabe por que Deus continua agindo soberanamente na história? Por amor e misericórdia a mim e a você. Por amor e misericórdia a mim e a você, a cada um de vocês. O terceiro é que Jesus é o verdadeiro sentido do Natal. E isso nos faz entender o verdadeiro sentido da vida. Isso nos faz entender o verdadeiro sentido da vida. Quer entender o verdadeiro sentido da vida? Entenda o verdadeiro sentido do Natal. E hoje nós podemos declarar, sim, eu sei o verdadeiro sentido do Natal. O quarto e penúltimo ponto, que Cristo nos permitiu ter a salvação. E não existe notícia melhor do que essa para eu poder liberar sobre a sua vida hoje. Cristo nos deu de graça a sua salvação. E o quinto e último ponto, que Jesus marca não somente a história em antes e depois dele, mas Cristo pode marcar também a sua vida em antes e depois dele. Feche seus olhos nesse momento e diga para Cristo. Feche seus olhos, faça uma oração sincera para Ele e fala: Jesus, marca minha vida. Transforma minha vida em antes e depois da Tua presença. A minha vida, o meu coração é templo do Senhor, venha fazer morada. Querido Deus, eu quero lhe fazer uma oração muito sincera nessa noite. Pedindo que genuinamente, Pai, o Senhor possa habitar em cada coração sincero aqui nessa noite. Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 10, nos diz que Deus plantou no coração do homem a necessidade de conhecer verdadeiramente a Deus. Então eu peço que nesse momento, cada um desses que me ouvem, possa sentir profundamente o toque do Espírito, transformando a vida deles em antes e depois de Cristo. E que no nome santo de Jesus, no ano de 2026, serão vidas completamente incendiadas pela ação de Cristo Jesus dentro deles. Que no próximo ano, a partir de hoje, sejam vidas cheias da presença do Espírito Santo. Que possamos viver como imagem e semelhança do Criador. Que possamos viver, ó Deus, como cópias de Jesus, confiando em